Olá pessoal, meu nome é professora Rosane, vou estar trabalhando o assunto do 7º ano de Educação Física. Esse conteúdo ele se encontra na versão online e na versão impressa também na apostila de vocês. Então, qual o assunto que vocês têm lá na apostila ou na versão impressa? A dança enquanto atividade física. Então, nós temos que entender que a dança, ela é uma atividade física. E aí nós temos que voltar no tempo, na história. Tá? O homem primitivo pintava nas paredes das cavernas, das grutas e galerias, cenas de caça e rituais representando a caçada. Então, esses sítios arqueológicos têm pinturas rupestres que eram feitas nessas cavernas. Essas cavernas elas serviam como moradias. Outra coisa que também nós temos, que os arqueólogos contemporâneos encontravam, tá? Desenho de dançarinos lá nas tumbas dentro do Egito, de dançarinos, e gravuras também na China, tá? Representando que essa dança ela era presente naquele momento da história dentro da sociedade. E aí se acredita que as primeiras técnicas de dança começaram a aparecer há mais ou menos 4.000 anos, e aí ao longo da história elas foram sendo aperfeiçoadas. Muito interessante que a partir do século XV, os europeus, eles inventaram um estilo de música, de dança, divertidas, e aí eles praticavam isso em grupos, tá? E aí tinha um cantor. E aí as variedades eram a stamp, a saltarello, a carola, o brani e a tarantela. São estilos próprios desses povos europeus. Uma outra coisa dentro da história, desse desenvolvimento da sociedade, dentro da dança, nós estamos na Ilíada e na Odisseia, de Homero. Ela se baseia em danças realmente praticadas pela civilização grega, tá? Especialmente quando a gente tinha casamentos, rituais de casamento. Já a dança flamenca, ela surgiu da união da dança oriental com o folclore ocidental. E aí surgiu essa dança espanhola. E aí se acredita que ela é originária lá da região da Andaluzia, lá na Espanha. Outra coisa que nós temos, outro estilo de dança, é o sapateado espanhol. Eles acreditam que foi uma invenção dos espanhóis, provavelmente, e aí eles começaram como que ela acontece, como que ocorre ela começa com um simples batido de pé. E aí ela sofre uma evolução na técnica, onde ele vai bater o calcanhar e a sola dos pés separadamente ou conjuntamente, que aí eles dão o nome de taconeio. Outro estilo de dança é a salsa. Eles dizem que surgiu quando uma banda lá sonora matancera, ao sair de Cuba, durante a Revolução, e aí eles irem para o México e se instalarem lá. E aí eles deram o nome de salsa, essa banda cubana, porque elas representavam um tempero, um a mais dentro do que eles tinham para apresentar. E aí é bem interessante porque dentro da salsa tem movimentos que quem prefere dançar sozinho ou em casais, podem dançar separados, esses casais não precisam dançar junto. E aí se chama Shin. Outro estilo de dança é a dança do ventre. Ela foi vista pela primeira vez na Europa, lá numa mostra mundial de Paris em 1879. Uma coisa que bem interessante que tem dentro da Angola, nós temos estilos próprios deles, que são a kizomba, o kuduro, a rebita, a semba, a kazukuta e a cabetula. Então vocês vejam que conforme a região do mundo ela tem as características. Então nós temos que entender que esses estilos de dança eles variam de região para região. Então essas regionalidades elas são levadas em consideração também. Aí um outro estilo de dança é o balé. Então ele surgiu no final do século XV. E aí ele surgiu durante uma cerimônia que foi feita por Duque de Milão, que se casou com a Isabel de Araão. E aí foi criado esse estilo de dança exclusivamente para esse casamento. E aí a balé é uma modalidade de dança que é uma execução.
E o balé, a palavra balé vem do italiano ballare, então que significa bailar. O que é muito solicitado nessa dança é que a bailarina, a pessoa que dança esse estilo, ela tem que ter uma postura muito ereta, ela tem que ter membros muito fortes, resistentes, né, inferiores, e aí ela tem que ter uma simetria para conseguir executar os movimentos. Uma dança que vem lá do Cabo Verde é a morna. Ela é um estilo lento, ela traduz sentimentos. Quais esses sentimentos? Tristeza, nostalgia ou até mesmo problemas existentes dentro do momento cultural ali. Uma outra estilo de dança é o carimbó. Ele surgiu quando os índios Tupinambá, tá? Segundo alguns historiadores, eles tinham um senso artístico e vulgar, quer dizer, eles achavam que eram semideuses. Aí, o que acontece? O carimbó, ele faz movimentos onde o casal vai para o centro, né? Vai ter um casal, e os dançadores da execução da famosa dança daí do Peru, que dançavam dessa forma com esse casal no meio, e aí a gente chama esse movimento de Peru Atalaia. Outro estilo de dança que nós temos é o frevo. E aí o significado de frevo é ferver. E ela tem uma dança tipicamente folclórica e é utilizada muito dentro do folclore, dentro do carnaval de rua. É uma das manifestações culturais das danças mais conhecidas no Nordeste. Acredita-se, né, que esse frevo, ele é uma das formas que as pessoas mais gostam na rua de dançar durante os carnavais de rua. Aí nós temos um outro estilo de dança, que é a quadrilha. Eles acreditam que a quadrilha surgiu no século XVIII, na França. E aí quem dançava eles eram os membros da aristocracia, pessoas abastadas, que pertenciam a uma elite dominante. E aí em Paris essas quadrilhas ocorriam danças coletivas, normalmente formada por 4 casais, e recebia o nome de quadrille. A quadrilha ela chegou mais ou menos na década de 1820 ao Brasil, e aí nós temos que levar em consideração que o ponto alto da quadrilha dentro da cultura brasileira é nas festas juninas. Elas ocorrem nos mais diversos lugares, como escola, empresas, clubes, associações, e aí tem a presença das bandeirinhas e do balão. Outra forma de dança muito presente dentro do Brasil é o samba. Ela é a mistura que nós temos entre a cultura africana e a cultura brasileira. E o primeiro samba ele foi gravado no Brasil em 1917 pelo telefone, diga-se de passagem. Existe o samba de roda, que surgiu na Bahia durante o século, ali no século XIX. Ele tem a influência de elementos afro-brasileiros, então ele é feito com a batida de palmas e cantos, e os dançarinos dançam dentro de uma roda. A música, quem faz é um conjunto musical que utiliza quais instrumentos? Viola, tabaque, berimbau, chocalho e pandeiro. O dia que é comemorado o Dia Nacional do Samba é dia 2 de dezembro. Então essa foi uma aula de educação física. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.